Queridos, quem trouxe a sua Bíblia, abra em Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. É um texto, o texto completo ele vai até versículo 12, mas nós vamos ler até o versículo 4. E se o Pai permitir, na próxima nós vamos terminar essa mensagem, talvez umas 2 ou 3 vezes, que é maravilhosa. Diz assim, Gênesis 22. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um monte que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou, preparou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O tema é: qual a nossa postura diante do chamado de Deus? Sabendo que cada um de nós temos um chamado de Deus. Cada um que cremos do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós temos um chamado de Deus. Seja mais complexo, seja menos complexo, seja para ir para Albânia, que nem uma amiga minha está lá, seja ir para o povo Fur, que nem o Jair está, seja para ficar na comunidade, seja para orar, seja qual for o chamado, o Senhor sempre tem um chamado para nós. E o interessante é que todas as vezes que nós temos que perder alguma coisa, todas as vezes que nós temos que deixar alguma coisa, isto sempre é penoso para nós. Nós somos muito apegados a coisas, a pessoas, o Kleber disse que eu uso muito essa palavra, mas a situações, entendeu? Nós somos apegados. E todas as vezes que nós temos que deixar, nós temos que doar ou abrir mão de alguma coisa, isso sempre é penoso aos nossos corações. E nós resistimos a isso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Abraão, ele teve na sua vida espiritual, desde o seu chamado, pelo menos 4 coisas ou 4 momentos que ele teve que abrir mão, que ele teve que doar, que ele teve que deixar. E todos esses momentos, ou melhor, nenhum destes momentos foi gostoso para ele. É uma coisa arrancar um pedaço, entendeu? Você vai tirando assim, vai dando uma foiçada e vai tirando uma parte e vai tendo que deixar. A gente até brinca que quando o Senhor nos converte, a gente vem como um ouro cheio de lama, cheio de pedra. Aí o Senhor vai tirando, vai lapidando, vai deixando sempre até ficar pronto. Mas o primeiro momento que Abraão teve que deixar foi justamente a sua casa. Está lá, Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia aqui, nós falamos assim, poxa, sai da tua terra, da tua parentela. Agora, contextualiza isso. Traz para você. Traz para você, Carol. Deixa a tua casa, deixa os teus parentes, deixa os teus amigos, deixa a tua rotina, deixa os teus e vai para um lugar, não é para Cambé, ali na rua tal. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não conhecia Deus, era um pagão. Sai do meio dos teus e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, pensa nisso. É fácil?
Eu digo isso porque há um tempo eu recebi uma proposta para assumir um cargo lá em Curitiba. Era muito bom, mas aí você diz, puxa vida, vou para Curitiba, e a minha família? E a minha sogra, que vai ficar aqui? Não ri não. Minha sogra, que é gente boa demais, vai ficar aqui, a minha mãe, toda a minha família, os meus amigos, a comunidade. Não fui. Pois é, não é fácil abrir mão dessas coisas. Agora, pensa no chamado. Sai do meio dos teus. Sai, deixa os teus amigos, deixa os teus... tudo que você conhece, tudo que você sabe como é que funciona. Usamos o caminho das pedras e vai para um lugar que eu te mostrarei. É fácil? Não é fácil. Foi o primeiro momento que Abraão teve que abrir mão de alguma coisa muito importante na vida dele. Segundo, foi quando ele teve que abrir mão de Ló, o sobrinho dele. Quando Deus chamou Abraão, o termo ali usado é sai sozinho. Pega a sua esposa, pega os seus bens e vai. Mas ele levou Ló com ele, que era sobrinho dele. E foi tudo bem, e a Bíblia diz que Abraão era rico, ele tinha muitas posses, ele tinha animais, ele tinha gado, ele tinha bens. E Ló era o sobrinho dele. Deixa eu colocar o texto inteiro aqui, diz assim, disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados, tio e sobrinho. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda, se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como que vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Um momento difícil. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. É para lá que eu vou, porque ali a terra é boa, a terra é verde. Só que ele não sabia, ou se sabia, não tinha se apercebido, que até as campinas do Jordão faziam fronteiras com Sodoma e Gomorra. Nós sabemos qual foi o fim de Sodoma e Gomorra. E aqui diz muito bem que as campinas do Jordão era como o jardim do Éden antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Depois que o Senhor destruiu, a situação ficou complicada. Mas então, o que aconteceu? Abraão tinha que sair sozinho, ele levou Ló. E qual foi o problema da briga aqui? Foi justamente pastagem e água. Que os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão, por causa de água e por causa de comida, de pastagem para os seus rebanhos que tinham crescido muito. Só que Abraão, o maior, cedeu para o menor, o superior cedeu para o inferior e disse, olha, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Nós lembramos do quê? Do superior vindo e se humilhando para o inferior. Do que você lembra? Do Deus Criador Todo-Poderoso vindo se humilhar, vestir uma pele humana, ir para uma cruz, morrer naquela cruz, a morte mais cruel da época, que só assassinos, só malfeitores passavam por aquela morte, por causa de quem? Por minha causa e por tua causa. Foi para aquela cruz, sofreu naquela cruz, o superior sendo humilhado pelo inferior por minha causa e por tua causa. Ali naquela cruz, o Senhor Jesus morreu por nós. Uma perda muito terrível para Abraão. Uma outra perda para ele foi justamente a perda de Ismael. Ali em Gênesis 17, 15 a 19. Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações.
reis de povos precederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Queridos, Deus tinha dito um pouco, quando Abraão foi reclamar com Deus, e disse assim: Senhor, eu não tenho herdeiros, eu não tenho filho, não tenho filho nenhum, e um dos meus da minha casa vai ser o meu herdeiro. Aí Deus disse o seguinte: não, você está errado, o teu herdeiro sairá das tuas entranhas. Então, o teu herdeiro não será um sobrinho, não será um servo, não será ninguém, será um que sairá das tuas entranhas. Ah, beleza, então. Aí foi lá Sarai, e disse assim para Abraão: olha, Abraão, eu tenho uma serva aqui chamada Agar, ela é minha serva. Como Deus disse que o filho vai sair de você, então eu vou fazer o seguinte: pega a minha serva, entendeu? E tem um filho com ela, assim eu vou te dar um filho através dela. Isso chama-se jeitinho cristão, né? Eu vou arrumar aqui, sabe por quê? O Senhor, sabe por quê, Deus? Porque o Senhor não é competente para me dar esse filho, não. Sabe, o Senhor disse que vai me dar, mas olha, eu já estou velho e a minha esposa também, então eu vou arrumar aqui um jeitinho para o Senhor, eu vou te ajudar. Então eu vou ter um filho aqui com Agar e beleza, aí nós ficamos tudo bem. O Senhor cumpre a tua promessa, eu te ajudei, e aí a gente fica tudo em paz. Aí eu digo para vocês o seguinte, meus irmãos: quantas vezes nós fazemos isso? Tentamos ajudar Deus. Perceba este versículo aqui, ó. Gênesis 19:10. 17:19. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Queridos, os planos que Deus tinha para Isaque, eles não iam se cumprir em Ismael. Os planos que Deus tinha para Ismael não iam se cumprir em Isaque. Os planos que Deus tem para você não vai se cumprir no teu irmão. Por quê? Porque a palavra diz que os planos do Senhor nunca serão frustrados. Às vezes nós tentamos ajudar Deus, como a gente brinca, né? Às vezes dá um cheque sem fundo e Deus vai cobrir, né? Faz uma presepada e diz: Deus vai honrar, porque Deus é fiel. A quem? Até eu já falei isso daqui, e às vezes eu já li isso aí, assim, às vezes na traseira de um caminhão, diz assim: Deus é fiel a mim. Bobagem, Deus não é fiel a você, Deus é fiel a Ele, a palavra dEle, a Ele somente, não a mim. Eu sou pecador e você é igualzinho a mim. Pecador, Deus não é fiel a mim, Ele é fiel a Ele, a palavra dEle. Os planos dEle nunca serão frustrados, independente do que você pensa. Quando nós queremos fazer um jeitinho com o Senhor, para ajudar o Senhor, Ele vai lá e quebra o nosso jeitinho e estabelece os planos dEle, porque os planos dEle não são frustrados, nem na minha e nem na sua vida. Então Abraão, o que ele fez? Sara falou assim: olha, não dá não, manda embora essa mulher. E Abraão mandou embora Agar e Ismael, seu filho. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito difícil, você dispensar um filho. O amor paterno aqui falou bem alto, porque eu não me recordo a referência, mas Deus disse assim para Abraão: atenta ao que a tua mulher está dizendo. Ou seja, dispensa esse Ismael e a esposa e a mulher, Agar, porque os meus planos serão fundamentados, serão em Isaque. Porque é com ele a minha promessa. A descendência é com Isaque. Se a gente olhar lá para o Novo Testamento, tem um monte de referência que fala da descendência de Isaque e não de Ismael. E o quarto, só pegando aqui a referência
de Jó 42:1, que diz, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E aí, irmãos, nós entramos propriamente dito no texto, Gênesis 22:1, que diz isso daqui. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Vou perguntar uma coisa para vocês. Você acha que essa prova que Deus colocou a Abraão foi uma prova para derrubar Abraão? Vamos usar um termo aqui bem nosso. Foi para puxar o tapete de Abraão? Você acha que Deus colocou essa prova em Abraão para tentar Abraão? Para ver se Abraão caía? Não. Essa prova que Deus colocou a Abraão não foi com esse objetivo. Não foi para tentar Abraão. Não foi para ver se Abraão caía. Mas foi uma prova para fortalecimento da fé de Abraão. E essa prova trouxe Abraão para o cume do relacionamento com Deus. Uma coisa é certa, e nós vamos ver daqui a pouco, que Deus, ele não tenta ninguém. Às vezes nós ouvimos dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Deus não tenta ninguém, e a palavra de Deus nos diz isso. Que ele não tenta ninguém e ele não é tentado pelo mal. Isso está em Tiago, nós vamos ver daqui a pouco. Então, há uma diferença muito grande entre provação e tentação. Deus nos prova, mas irmãos, Deus não prova você e não me prova para ver se você cai. Vamos ver se o Fernando vai cair. Não, não é esse o objetivo. Deus não faz assim. A prova de Deus não é para te derrubar, não é para você pecar. A prova de Deus é para fortalecer a nossa fé. Quando nós olhamos lá, aprovação, experimentação e perseverança e fé, e vem. Este é o objetivo de uma aprovação. O diabo, ele tenta, mas Deus, ele não tenta você. Tira isso da sua cabeça. Deus, ele prova você e numa quantidade suficiente que você consiga glorificar ele. Às vezes nós passamos por dificuldades, passamos por problemas. Nós temos aqui uma irmã que vai passar por uma cirurgia. É gostoso? Não, é prova. É prova, mas como que sai desta prova? Muito mais fortalecida do que quando entra. Porque você vê a mão de Deus sustentando, guiando, dando prazer, dando paz. A gente brinca o seguinte, o pau está caindo a folha, mas você está em paz. Porque a paz que excede todo entendimento. O que significa isso? Você diz, eu não entendo, cara, está todo mundo os nervos à flor da pele e você está em paz. Por quê? Essa paz não é produzida pelo meu muque, não é produzida pela tua força. É uma paz que é produzida pelo Senhor na tua vida, naqueles que creem, obviamente. Pegando aqui no livro de Tiago, 1:12-13, só para confirmar o que nós estamos falando, encontramos assim, bem-aventurado o homem que suporta a provação. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida. Oh, que prêmio maravilhoso, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Que maravilha! Depois, o homem, depois de passar pela prova, recebe a coroa da vida, que o Senhor mesmo prometeu. Não foram outras pessoas que prometeram, foi o Senhor que prometeu a coroa da vida. Então, irmãos, às vezes não é gostoso você ser provado, mas a gente sabe que aquele que nos sustenta é o Senhor. E qual foi a resposta? A resposta de Abraão diante do chamado do Senhor. Eis-me aqui. Um dia eu quero fazer uma mensagem só sobre o eis-me aqui da Bíblia. Tem 7 eis-me aqui na Bíblia. Tem o eis-me aqui de Abraão, tem eis-me aqui de Jacó. Pastor Márcio, se eu esquecer um eis-me aqui, você me corrige, tá? Tem o eis-me aqui de Samuel, tem o eis-me aqui de Isaías, tem o eis-me aqui de Maria, tem o eis-me aqui de Ananias. Acho que foram esses. Eis-me aqui, Senhor.
Flávio, eis-me aqui, Senhor. Carol, eis-me aqui, Senhor. O que significa eis-me aqui? Parou a pensar nisso aqui? Quando o Senhor diz assim, Márcio, eis-me aqui, Senhor. A palavra de Samuel para isso, um pouco mais para frente, que a gente ouve em muitas pregações, fala que o teu servo ouve, Senhor. Eis-me aqui, irmão, significa se apresentar, estar disponível para que a vontade do Senhor se cumpra em nossas vidas. Quando eu digo, eis-me aqui, Senhor, estar disponível. Eis-me aqui, antes, porém, eu pergunto para vocês, é fácil fazer a vontade de Deus? Vamos ser sinceros, às vezes não é fácil. Por quê? Porque a nossa vontade quer sobressair a vontade de Deus. Porque a gente acha que Deus ele não é competente, que às vezes ele está errado, que ele errou naquele momento comigo, que ele não está sendo justo comigo. E nós achamos que nós sabemos mais do que ele em certos pontos. E aí nós ficamos brigando com ele. Quer dizer, só nós brigamos, ele não briga. Ficamos dizendo, Senhor, aqui não. E aí fazer a vontade do Senhor às vezes não é fácil. Porque ela requer renunciar os nossos desejos, o desejo da nossa carne. Fazer a vontade de Deus significa renunciar os desejos da nossa carne. Há uma briga, irmãos, não se iluda com isso. Há uma briga terrível entre carne e espírito. O espírito quer santidade, a carne quer festa. Há uma briga terrível com isso todo dia. Será que é só comigo? Ou vocês estão nesse time também? Há uma briga, a carne milita contra o espírito. Que a carne quer ir para um lado, o espírito quer outro. E aí essa briga terrível, constante. Fazer a vontade de Deus é perdoar quando nos ofendem e ferem. Sabe aquela pessoa que trabalha com você, que é uma mala, que quer só te derrubar, que quer só te prejudicar? Sabe? Quando aqueles que eu já trabalho até hoje, mas trabalhei muito com vendas. Sabe quando você prepara uma venda e vem aquele cara e toma a sua venda? Só de propósito. Quem trabalha com venda sabe do que eu vou dizer. Às vezes você não tirou nem o visto. Vendeu nada. Aí você prepara um boi, que a gente chamava, né? Uma vendona, aí vem o cara e toma a sua frente. Aí você fica aquela vontade de dar um... Não vou nem usar o termo aqui, mas dá vontade de dar uns tombos nele. Mas é justamente isso, perdoar quando nos ofendem. Perdoar quando nos ferem. Amar quando nos odeiam. É fácil. Amar quando nos odeiam, fazer a vontade de Deus. Às vezes nós falamos, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, mas não se esqueça da minha, Senhor. Fazer a vontade de Deus é calar quando tem vontade de gritar, de brigar e de reclamar, de explodir. Fazer a vontade de Deus é calar e saber que Ele está no controle, que Ele vai mover isso, aquilo, e a gente vê e diz assim, ó, fica quieto e veja o livramento do Senhor. Vamos ser bravo? Cala sua boca e deixa Deus fazer a obra na sua vida. Só que isso daqui é fácil falar para vocês, mas isso daqui serve para mim também, porque eu sou pá, às vezes eu explodo, a minha esposa me dá umas broncas de vez em quando. Quieta, sossega, palavra moderada, baixa a bola, deixa que Deus faz melhor do que você. E na época certa. Aí quando Deus faz, você diz, nossa, mas quando eu fui bobinho, né? Querer fazer as coisas. Fazer a vontade do Pai Eterno é uma resposta diária ao chamado dele. Irmãos, você pode escolher a decisão, mas você não pode escolher a consequência. É um chamado diário. É dizer não às paixões da carne. É odiar o pecado, as concupiscências da carne, dos olhos, soberba da vida. É odiar o pecado, irmãos. É sentir nojo do pecado. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é um ato inconsciente. Fazer a vontade de Deus é ser prudente no seu andar, como diz aqui, ó, Efésios 5,
de 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus só para mim ou são para vocês também? Por esta razão, não sejais insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Os dias são maus. Olha do lado, irmãos, para vocês verem, não do lado do teu irmão, mas olha no dia a dia, para você ver como que os dias são maus, são terríveis. Como nós lemos aqui, Salmo 140 diz, Salmo 140 diz, Senhor, livra-me do homem mau, do homem perverso. Livra-me, Senhor, do homem perverso. Essa é a nossa oração todo dia, quando nós saímos de casa. Senhor, me livra do homem mau, traiçoeiro, do homem perverso. Fazer a vontade do Pai pode começar com uma atitude de um coração grato em todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças. Não é em algumas coisas. Em tudo dai graças. Às vezes eu acho que esse versículo aqui está errado. Quem escreveu, não, tira ele daí, mas ele está aqui justamente para isso. Para mostrar que Deus sabe de tudo. Em tudo dai graças. A minha visão limitada, o meu pensamento limitado, a minha interpretação finita, o meu olhar finito não consegue enxergar ali na frente. Mas em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Graças nas coisas boas, graças nas coisas ruins. Fazer a vontade do Pai é buscar uma vida de retidão. Como diz Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Nós oramos assim, cria em mim, Senhor, um coração puro. Senhor, tira de mim toda a impureza, toda a perversidade, todo sentimento faccioso, intolerante. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova em mim, Senhor. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Fazer a vontade de Deus é pedir para Ele nos sondar em todas as coisas. Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, Senhor. O salmista estava tão seguro que ele estava dizendo, Senhor, sonda-me. Senhor, olha para o meu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho errado e guia-me. Se tiver, Senhor, algum caminho errado, Senhor, tira esse caminho e me dá o caminho reto, o teu caminho, o caminho da retidão. Isso é fazer a vontade de Deus. Esse tipo de oração. Não agir relaxadamente e depois chamar o Senhor como testemunho. Eu fiz isso em nome de Jesus. Mentira. Fazer a vontade do Pai é dobrar os joelhos e buscar orientação quanto às direções que devem ser tomadas em relação a todas as coisas na nossa vida. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Não é diante do pastor, não é diante do padre, não é diante do guru, não é diante de qualquer pessoa, sejam conhecidas diante de Deus. Porque só Ele pode resolver o seu problema. Não é o pastor. Claro que está à disposição para conversar, orarmos juntos e tudo mais. Mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Faça conhecido diante do Senhor. Irmãos, vamos ser sinceros, às vezes nós ficamos com vergonha de orar.
Às vezes nós temos alguns segredos que nós achamos que Deus não conhece. Ou às vezes as pessoas têm alguns pecados que acham que Deus não sabe quais são. E que eles são tão secretos, que até nós ficamos com vergonha de falar para Deus, porque achamos que Ele não sabe que pecado é esse, ou que segredo que é esse. Mas como nós lemos lá no Salmo 32, enquanto eu não confessei, meu pecado me esmagava. Mas o dia que eu confessei, o Senhor perdoou o meu pecado. Não existe pecado imperdoável, só contra o Espírito Santo. Mas qualquer pecado que nós pedirmos perdão, 1 João diz isso. Ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda a iniquidade. Renunciar à vontade para que a vontade de Deus cresça e seja soberana em nossas vidas. Olha aqui, que versículo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem disse isso? João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. E não que eu cresça e que ele diminua. Mas quem que cresce? É o Senhor Jesus Cristo. Nós fomos num evento lá em Goiânia e eu achei interessante que alguém disse assim, a Bíblia só tem um herói, é Cristo. A Bíblia só tem um herói, é Cristo. De Gênesis a Apocalipse, só há um herói. Tudo converge para Cristo, é nele. Fazer a vontade do Pai é reconhecer o senhorio de Jesus Cristo e saber que aprove a Deus convergir nele todas as coisas. Que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Fazer a vontade do Pai é saber que não existe evangelho sem cruz. Hoje nós estamos vendo um monte de evangelho sem cruz. O que significa um evangelho sem cruz? Eu quero esse Cristo para resolver o meu problema. A hora que ele resolver o meu problema, eu devolvo esse Cristo para lá. E eu não quero esse Cristo, esse Jesus, se intrometendo na minha vida. Isso é um evangelho sem cruz. Quando o evangelho, verdadeiro evangelho, é o evangelho de cruz. O evangelho é onde o meu velho homem e o teu velho homem, se você crê, foi para a cruz do Calvário. Como nós vamos ler daqui a pouco, explicado detalhadamente em Romanos 6,6. O evangelho sem cruz é um evangelho light, um evangelho onde você pode crer, mas você pode trazer todas as suas mazelas do mundo, pode trazer para dentro da igreja, para dentro da tua vida e levar a sua vida do jeito que você quer. Isso é um evangelho sem cruz. O evangelho com cruz é o evangelho onde você se submete ao senhorio de Jesus Cristo, ao Senhor e Salvador. O evangelho sem cruz quer um Cristo só como Salvador, não quer um Cristo como Senhor. E quando você tem um Cristo como Senhor, sai de cena você e entra o senhorio de Jesus Cristo. Não existe, como a gente ouve, um grande servo de Deus. Se é grande não é servo, se é servo não é grande. Se é servo é Senhor. Existe um Senhor e eu me submeto à vontade deste Senhor. Sabendo isto, Romanos 6,6, é isso? Como eu disse, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Que velho homem que foi esse, irmãos? Aquele velho homem lá do Romanos 3,23. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Você não se transforma num pecador no decorrer da tua vida. Você nasce pecador. Você nasce pecador. Você nasce com a semente do pecado dentro de você e só vai se desenvolvendo. E a única solução para isso é cruz. A única solução, o único remédio para isso é cruz. Não há simpatia, não há São Longuinho, não há nada. O único remédio para o teu pecado é cruz. Se você não for para a cruz, se você não morrer, como Jesus disse em João 12,32, quando eu for levantado no madeiro, atrairei todos a mim mesmo. Ele estava fazendo uma referência lá à serpente no deserto. Quando Moisés levantou a serpente e aqueles homens que eram picados pela víbora olhavam para a serpente e era curado. Quem não olhava, morria. É simples. Não olhou, morreu. Não precisa olhar para ela, tá bom, morreu. É a mesma coisa, Cristo, quem que picou-nos é o pecado.
E aonde que nós achamos a solução para o nosso pecado? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. É nele, só nele. Não tentemos arrumar mais algumas coisas para o sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo foi, é e será suficiente. Não precisa nem pôr e nem tirar. O sacrifício de Jesus Cristo foi, é e será suficiente. Fazer a vontade de Deus é entrar pela porta estreita. Tem uma larga, tem uma muito larga, mas fazer a vontade de Deus é entrar pela porta estreita. Enfim, fazer a vontade de Deus é sempre glorificar o nome dele. Segundo versículo, Gênesis 22, 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Irmãos, não parece aqui que Deus está sendo incisivo assim, que é para Abraão não ter dúvida? Toma o teu filho, o teu único filho, a Isaque, a quem tu amas. Ou seja, 4 citações que é justamente para Abraão saber, eu estou falando é do teu filho mesmo, não é de um servo, não é de um filho da tua irmã, não é de um nascido na tua casa, não, é o teu filho. E Abraão, ele tinha obedecido, aqui já é Abraão, já tinha mudado o nome dele, que antes o nome dele era Abrão. Abraão tinha conhecido a Deus, tinha obedecido melhor a Deus muitas vezes em sua caminhada com ele, mas esta prova ele não estava entendendo. Sabe por que não estava entendendo? Porque quem que pedia oferendas de filhos eram os pagãos. Eram os pagãos que pediam oferenda de filhos. Mas peraí, e Deus sempre abominava oferenda de filhos. E agora Deus está pedindo justamente isso. É aquilo que eu disse para vocês, é a prova para fortalecimento da fé. Deus testou a obediência de Abraão e ele demonstrou total comprometimento com o Senhor ao se dispor e sacrificar o seu filho Isaque. Vocês lembram que eu falei lá atrás que o Senhor disse assim, ó, em Isaque eu vou estabelecer a minha descendência. Pois é, se morre Isaque, os planos do Senhor eram frustrados? A pessoa que passa para a cabeça de Abraão, peraí, a morte de Isaque significaria o fim da linhagem, da promessa de Deus. Mesmo prometendo e cumprindo diante Deus prometendo e cumprindo diante de Abraão, isso significaria, eu não sei se eu coloquei o versículo aqui, não coloquei, que é o seguinte, de fato Sara, tua mulher te dará um filho. Deus tinha dito isso para Abraão, e lhe chamarás Isaque, estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Essa era a promessa de Deus. Se morre Isaque, morre a descendência. E aí, irmãos, agora entrando numa situação, vamos contextualizar de novo. Imagina você andando 3 dias para sacrificar o teu filho. Ô viagem dolorosa. Pensa, 3 dias você olhando ali para o teu filho, para 2 servos, a lenha que estava ali, que a Bíblia diz que Abraão, ele preparou o jumento, rachou lenha, porque Deus disse, ó, vai lá para a terra de Moriá que eu vou te mostrar um monte. 3 dias andando, olhando, dormindo, comendo. Ou viagem dolorosa. Eu coloquei aqui, ó, esta viagem dolorosa durou 3 dias e somente no 3º dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar onde Deus havia falado. Isso é fé. Coloquei aqui. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. A fé está longe das nossas vistas. Nós vemos na história muitas pessoas que tiveram fé. O próprio Abraão creu na ordem de Deus. O próprio Moisés, quando chegou diante do Mar Vermelho, creu que Deus abriria aquele mar. Pensa na situação. Josué, diante de uma situação de guerra, orou e creu que o sol pararia.
Isso é loucura. Elias, no cume do Monte Carmelo, quando ele orou e viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, creu que choveria e choveu. Pedro, diante das águas do mar, creu que podia andar em cima daquelas águas e andou. Ah, mas ele afundou, mas ele andou. Eliseu creu que poderia orar e um machado ia subir do fundo do rio e subiu. Homens de fé, homens, quando nós olhamos para Hebreus 11, se existe inveja santa, eu fico com ela, porque você olha ali para aqueles homens de Hebreus 11, homens chamados heróis da fé, muitos conhecidos, mas muitos já não sabem nem quem são, que diz assim, homens e mulheres que fizeram isso, aquilo, outro, homens e mulheres de fé, que fizeram um exército sair correndo, pagaram a ira do fogo, fecharam a boca de leões, que aí nós sabemos quem é. Irmãos, mas diante de todos estes milagres, você sabe qual foi o maior milagre que Deus fez? Você sabe? Foi salvar um miserável que nem eu e você. Todos esses milagres foi salvar eu e você, pecadores. Romanos 5 diz que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Querido, querida, olha para você e vê se há em você alguma coisa que presta, que justificasse o amor de Deus. Nossa, irmão, mas como você é agressivo. Não, sou bíblico. Olha para você, olho para mim e digo, Senhor, como que o Senhor pôde me amar desse jeito? Eu sou um nojento. Senhor, tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, eu não tenho nada em mim que justifique essa salvação, este amor. E eu estou terminando. Gênesis 22, 3 e 4. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Levantar de madrugada significa aqui uma obediência ao chamado de Deus. Agora eu só quero falar uma coisa para vocês aqui, não está na Bíblia, mas vocês imaginam o frio na barriga de Abraão, a hora que ele viu o monte? É ali. Até agora eu estava caminhando. É naquele monte ali. Pois é ali que eu vou sacrificar o meu filho. O homem que havia recebido na sua tenda anjos, agora estava diante do momento de sacrificar o seu filho. Só uma curiosidade, que eu não sei o que significa, mas só uma curiosidade, que os 3 dias que Abraão caminhou, coincidentemente, são os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O que significa isso? Eu não consegui encontrar, então eu não vou tentar falar, que eu posso falar bobagem. E eu quero fazer rapidinho algumas aplicações disso para nós. Primeira, a obediência de Abraão ao comando de Deus deu a ele a glória, a Deus, não a Abraão, deu a Deus a glória que ele merece e nos deixou um exemplo de como devemos glorificá-lo. Segunda, quando obedecemos a Deus, não necessariamente oferecendo filhos em holocausto, mas confiando que o plano de Deus para as nossas vidas é o melhor possível. Nós elevamos seus atributos e o louvamos por eles. Terceiro, a obediência de Abraão, à face de um comando tão difícil, exaltou o amor soberano de Deus, sua bondade, o fato de que ele é digno de confiança e nos deixou um exemplo a seguir. E para terminar, a fé de Abraão colocou ele na relação dos heróis da fé de Hebreus 11. Amém?